150 quilómetros de tubagem, 15 mil toneladas de betão, mais de 380 quilómetros de cabos e centenas de angolanos empregados na refinaria de Cabinda, inaugurada hoje pelo Presidente da República. Acabaram as férias. A partir da manhã, mais de 9 milhões de alunos começam o ano letivo em Angola, sendo que 2 milhões entram pela primeira vez. Equipas de socorro continuam em busca de mortos e sobreviventes do sismo que esta madrugada sacudiu o sudoeste do Afeganistão. Na quinta-feira tem Angola-Líbia e na próxima terça tem Palancas Negras, Ilhas Maurícias. 10 dos 26 convocados que jogam no exterior já estão no país. Segunda-feira, hoje é dia 1 de setembro. Você está a ver o Telejornal. Foi hoje inaugurada a refinaria de Cabinda, infraestrutura com capacidade total para 60 mil barris de petróleo a dia. Na primeira fase vai processar 30 mil barris diários. Vai para já produzir gasóleo, combustível de aviação, fuel, óleo pesado e nafta. O investimento global ascende os 473 milhões de dólares, sendo que 335 milhões de financiamento internacional, facto que evidencia a credibilidade do país junto de parceiros globais. Na refinaria de Cabinda foram já gerados 3.300 postos de trabalho diretos e formados 700 quadros nacionais, com o compromisso de atingir até 5 mil postos de trabalho ao longo dos próximos meses. Este ganho representa um passo decisivo para a soberania energética de Angola, consolidando o protagonismo da Sonangol como motor de desenvolvimento económico e social, em linha com a visão do governo para o futuro do país. A infraestrutura foi hoje inaugurada pelo Presidente da República, que trabalha precisamente hoje e amanhã na província mais ao norte do nosso país. E é para lá onde seguimos agora. Isidro Sanhanga, muito boa noite. Para já, bem-vindo ao Telejornal. Isidro, tivemos hoje um dia com uma agenda bastante movimentada do Presidente da República na vertente económica, que é hoje o que mais interessa para o nosso país. Isidro, por se tratar de uma primeira refinaria construída de raiz no nosso país, depois da independência, podemos dizer que estamos perante um facto histórico. Boa noite, Ernesto Bartolomeu. Dia histórico este para Angola, que ganha a sua primeira refinaria no pós-independência. Já lá vão 50 anos. Portanto, o dia de hoje está a ser de festa aqui em Cabinda, porque vê-se concretizada a visão estratégica do próprio titular do Poder Executivo, ele focada, portanto, estratégia focada na soberania energética e também, sobretudo, na autossuficiência do país em matéria de produtos derivados de petróleo, e este está a ser considerado um passo muito importante. Portanto, esta inauguração da refinaria de Cabinda, cujo corte da fita foi feito pelo próprio chefe de Estado, que, conforme disseste, encontra-se aqui na cidade de Cabinda a cumprir uma jornada de trabalho cujo ponto alto hoje foi exatamente a inauguração da refinaria de Cabinda. Vamos acompanhar a reportagem.
Dia histórico para a indústria petrolífera angolana. O presidente da República, João Lourenço, inaugurou a refinaria de Cabinda numa parceria público-privada entre a Gemcorp Holdings, enquanto investidor privado, e a Sonangol, empresa pública. O projeto está concebido para processar 60 mil barris de petróleo bruto por dia, mas nesta primeira fase, inaugurada nesta segunda-feira, arrancou com capacidade inicial de 30 mil barris dia. O presidente da República, acompanhado pela primeira-dama Ana Dias Lourenço, titulares de departamentos ministeriais e de altos funcionários do setor petrolífero, percorreram as instalações em visita guiada, durante a qual acionou um mecanismo que pôs em marcha o processo de refinação do primeiro barril de petróleo bruto do offshore angolano. A inauguração da refinaria de Cabinda é vista como um passo importante na concretização da visão estratégica do próprio titular do Poder Executivo, que contempla a construção de refinaria no Soio, província do Zaire, e no Lubito, província de Benguela. Para além deste, só há mais dois, não é? Como sabem, a refinaria do Soio, que está com alguns constrangimentos, e o Sr. Ministro de Recursos Minerais, Petróleo e Gás referiu-se a eles. Não se desistiu dessa refinaria, da construção dessa refinaria. O que se está a fazer é levar o investidor a ultrapassar os constrangimentos existentes. Depois temos a grande refinaria, essa sim, a de Lubito, que portanto, sabem que a refinaria de Lubito é um projeto antigo, começou há muitos anos, ficou também paralisado uns bons anos, decidimos retomar para ser concluído, e os trabalhos estão em curso. A nossa grande esperança é esta grande refinaria de Lubito, que juntamente com estas duas que consideramos relativamente pequenas, do Cabinda e do Soio, vão então trazer a tão almejada autossuficiência na produção de produtos refinados. O investimento global desta primeira fase ascendeu a 473 milhões de dólares e deverá fixar-se em cerca de 1 bilhão de dólares até a conclusão da segunda fase, cuja execução já está em marcha. Nós incentivamos e encorajamos a exportação, se tivermos produção suficiente, mas que ela seja feita em benefício de ambos os países, do exportador e do importador, obedecendo todas as normas do comércio internacional. Portanto, isso vai acabar por acontecer, mas temos que ter a preocupação de organizar este processo de exportação. Portanto, os empresários de Cabinda vão ganhar, os empresários dos Congos ou do Congo também, uma vez que quem for importador vai vender no seu país um pouco mais barato, uma vez que vai importar aqui de muito perto. Os incentivos são dados no sentido de promover uma indústria que é nascente. Portanto, muito mais lá para o futuro, é normal que, se surgir uma quarta, uma quinta refinaria, esse benefício não seja dado. Portanto, a gente deu esses incentivos mesmo porque era do nosso interesse que surgissem investidores privados a investir num setor que não existia sequer no nosso país. A estratégia de desenvolvimento da indústria de refinação foi pensada sobretudo para suprir as necessidades nacionais, sem prejuízo da possibilidade de exportar o produto para os países da região em caso de excedente. Mas tudo isso deverá ser pensado e organizado para mitigar o risco de contrabando, o que, na perspectiva do Presidente da República, João Lourenço, seria intolerável.
Daqui a pouco vamos, de resto, voltar a Cabinda, onde está o Isidro Sanhanga e onde hoje foi inaugurada a refinaria de Cabinda, recordo, com capacidade total para 60 mil barris de petróleo dia. Na primeira fase, ela vai processar 30 mil barris diários. Vai, para já, produzir gasóleo, combustível de aviação, fuel, óleo pesado e nafta. O investimento, já que dissemos global, ascende 473 milhões de dólares, sendo que 335 milhões de financiamento internacional, facto que, como também já aqui avançamos, evidencia a credibilidade do país junto de parceiros globais. Na refinaria de Cabinda foram já gerados 3.300 postos de trabalho diretos e formados 700 quadros nacionais. Mas o objetivo é atingir 5 mil postos de trabalho ao longo dos próximos meses. Vamos, de resto, ouvir uma vez mais a reportagem do Isidro Sanhanga. A refinaria de Cabinda é vista como um dos pilares estratégicos da indústria petrolífera nacional. A sua construção gerou até ao momento 3.300 empregos diretos e indiretos e outros fatores associados ao desenvolvimento da economia da região, facto celebrado pela governadora Susana Abreu no discurso de boas-vindas ao Presidente da República, João Lourenço, à delegação que o acompanhou e aos convidados à cerimónia de inauguração. Realizamos hoje um sonho. Os nossos recursos naturais transformados localmente, gerando emprego, renda, tecnologia e oportunidades de crescimento para todos. Vemos Cabinda a crescer e a transformar-se. Permita-me que, em nome da população de Cabinda, expressar a mais profunda gratidão ao Executivo, na pessoa de Sua Excelência, Presidente da República, pela determinação, visão e tornar real a concretização desta obra que hoje estamos a inaugurar. Nesta primeira fase, a refinaria de Cabinda vai produzir gasóleo, querosene de aviação, também conhecido por jet A1, fuel, óleo pesado e nafta. Numa segunda fase, será também produzida a gasolina. A estrutura do projeto foi desenhada com tecnologias de ponta e integra uma unidade de zero flaring, ou seja, sem emissões de carbono, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e melhores práticas internacionais. Segundo o CEO da Gemcorp Global ICS, Marcos Well, mais do que um projeto industrial, a refinaria de Cabinda constitui uma aposta no futuro de Angola. Com essa inauguração, damos por concluída a primeira fase. Iniciamos a operação de refinação para atingirmos os parâmetros necessários para a sua comercialização. Agora estamos na fase de testes, de processamento, o que é um procedimento padrão na indústria. O impacto desse projeto mede-se também no esforço do capital humano. Foram mais de 14 milhões de horas trabalhadas, como o Matheus mencionou aqui, sem nenhum registro de acidente. Para termos uma ideia da dimensão, aqui instalados estão mais de 385 quilômetros de cabo, mais de 150 quilômetros de tubagem, mais de 15 mil toneladas de aço. Durante a fase de construção, foram criados mais de 3 mil postos de trabalho. Para o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, a inauguração da refinaria de Cabinda é a prova de que a parceria entre o Estado e o setor privado é fundamental para acelerar o desenvolvimento econômico de Angola.
A refinaria de Cabinda é um ativo estratégico que reforça a nossa segurança energética, cria emprego e valoriza a província. Mais do que uma parceria de capital, é uma demonstração de que o Estado angolano continua a guiar com mão firme o destino dos nossos recursos minerais ao serviço de todo o povo angolano. Os meus parabéns à Gemcorp e à Sonangol. Os meus agradecimentos a todas as empresas que contribuíram para a construção desta refinaria. Agradecemos muito, especialmente, a todos os trabalhadores, angolanos e estrangeiros, que com dedicação, sacrifício e competência tornaram possível a construção dessa refinaria. O vosso contributo não foi apenas técnico, mas também patriótico e solidário, deixando gravado na história um marco de dignidade e progresso para Angola. A refinaria de Cabinda confirma a capacidade de Angola em concretizar grandes realizações, fortalece a confiança no caminho que seguimos e projeta-nos para um horizonte de maior prosperidade. A execução da obra foi coordenada pela Gemcorp Angola e a Odebrecht Angola foi responsável pela engenharia e construção. O projeto mobilizou 200 empresas angolanas e o fornecimento de equipamentos por 500 empresas de 15 países. E vamos regressar a Cabinda, ao encontro do Isidro Sanhanga. Isidro, parece que a situação técnica melhorou. Vamos então continuar a falar um pouco sobre este primeiro dia de visita do Presidente a Cabinda. Muito bem, Ernesto, de facto estamos de volta aqui já com as condições melhoradas aqui na cidade de Cabinda em termos de comunicação. Dizer que, portanto, o impacto desta inauguração está a ser muito grande aqui em Cabinda, conforme vimos, há uma abordagem, digamos que positiva em termos da visão estratégica que levou à concretização deste projeto, com todo o significado positivo que isto tem para a economia angolana e também para a economia da região e todas as externalidades positivas aqui para a região no plano social, sobretudo naquilo que diz respeito à empregabilidade e também aquilo que são oportunidades de negócios para as empresas baseadas aqui na região. Nessa altura, em direto, tenho comigo o senhor engenheiro Jorge Ferreira. Ele é o coordenador do projeto da refinaria de Cabinda. Senhor engenheiro, bem-vindo ao Telejornal. É um momento histórico este que Cabinda vive e vocês estiveram envolvidos neste projeto concretizado e inaugurado hoje. Boa noite, é de facto um momento histórico não só para Cabinda, mas para Angola. Este projeto é um marco para todos os angolanos, principalmente neste ano em que celebramos os 50 anos da independência de Angola. Muito bem, e a concretização deste projeto teve várias implicações. Qual a maior dificuldade que tiveram? Portanto, o projeto teve o seu início há aproximadamente 5 anos e passou por várias dificuldades. Desde logo tivemos o Covid, que foi uma pandemia a nível global que afetou tanto os mercados como também toda a logística para aprovisionamento de materiais para a refinaria. Logo a seguir tivemos uma escalada relevante a nível do custo da matéria-prima, uma das principais matérias-primas para a refinaria, que é o aço. Portanto, foi muito afetado pelos efeitos da pandemia e depois da própria guerra na Ucrânia. Então, estes foram os principais desafios que nós enfrentamos para a implementação do projeto. Aquilo que se diz é que esta refinaria leva equipamentos do melhor que há, sobretudo na preservação inclusive da natureza, já que tem equipamentos que emitem zero carbono para a atmosfera. São vantagens comparativas em relação a outras refinarias que temos, nesse caso estamos a referir, por exemplo, à refinaria da Petrangol, que já labora no nosso mercado? Sim, a tecnologia usada na refinaria de Cabinda preserva o ambiente. É uma tecnologia que permite a eliminação de queima permanente de gases para a atmosfera, possibilitando que, desta forma, as áreas de influência direta e indireta da refinaria sejam preservadas, dando uma melhor qualidade de vida para as comunidades envolventes e também para o meio ambiente.
Do ponto de vista econômico, portanto, a refinaria hoje foi inaugurada e começa já a elaborar. Quando é que, portanto, os angolanos vão sentir diferença desta refinaria no mercado aqui em Angola? Portanto, o dia de hoje marca a conclusão do processo da primeira transferência de crudo para a refinaria de Cabinda. Nós, a partir de agora, iremos iniciar os testes de comissionamento, que poderão levar aproximadamente 3 meses, e então depois darmos início à produção, ou seja, a operação comercial efetiva da refinaria, disponibilizando produtos para o mercado angolano e também para exportação. Quem é que garante a operação da refinaria em termos de quadros? Nós passamos por um processo de seleção da força de trabalho, mão de obra. A mão de obra que nós temos na refinaria neste momento maioritariamente é local. Perto de 90% dos quadros da refinaria são angolanos. Temos também supervisão e transferência de know-how de outros quadros também internacionais que trazem experiência e o know-how necessário para nós garantirmos a operação e a manutenção de todos os equipamentos da nossa refinaria. Muito bem, então digamos que estão todos os fatores reunidos para o sucesso desta operação. Com certeza. O primeiro passo foi dado, o marco já é de sucesso, mas de certeza que as próximas etapas também serão um sucesso e a refinaria de Cabinda vai ser um ganho para muitas gerações do nosso país. A propósito, a segunda fase já arrancou? Exatamente, nós já iniciamos o desenvolvimento da engenharia da segunda fase e a muito breve prazo teremos já o início também dos trabalhos para a construção da segunda fase. E qual é o horizonte temporal para que a conclusão desta segunda fase? Portanto, nós estamos, como eu disse, a desenvolver a engenharia e um dos entregáveis desta engenharia é o cronograma do projeto. Enquanto tiverem a decorrer os trabalhos de engenharia, é um pouco prematuro falar de datas, mas nós prevemos que num prazo muito curto tenhamos isto concluído e possamos então começar a avançar com datas concretas para a conclusão da segunda fase do projeto. Muito bem, muito obrigado por ter aparecido ao Telejornal, os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem, então estávamos a conversar com o engenheiro Jorge Ferreira, ele que é o coordenador do projeto da refinaria de Cabinda, uma unidade de refinação que foi inaugurada hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, o que marca um dia histórico para Angola, que tem assim a sua primeira refinaria construída no pós-independência, já lá vão 50 anos. Aqui em Cabinda o ambiente é de festa, exatamente a propósito desta inauguração. Aqui em Cabinda ainda continua o Presidente da República, João Lourenço, a cumprir a sua jornada de trabalho, sendo certo que passou ainda hoje pelo Porto de Caio, matéria que também vamos reproduzir aqui no Telejornal. Amanhã está prevista a inauguração da sede administrativa do Governo da província de Cabinda, sendo certo que também haverá exatamente uma reunião na mesma sede inaugurada, que será inaugurada amanhã, com o Governo local, para o chefe de Estado aferir aquilo que é a atualidade política, económica e social aqui da região. Portanto, com Cabinda continua a ser motivo de atualidade, uma atualidade que prossegue com o Ernesto Bartolomeu aí a partir dos estúdios centrais em Luanda. Isidro, muito obrigado. A continuação de bom trabalho ao longo deste telejornal. Lógico que vamos atualizar este primeiro dia de atividade do Presidente da República aí em Cabinda, uma cidade que, pelos vistos, pelo cenário, parece cada vez mais iluminada e trabalha para a criação de condições para os seus habitantes. Já aí voltaremos mais daqui a pouco. Agora, vamos olhar para as fases de construção desta refinaria. A reportagem é com Francisco Lundi. Até 2017, Angola tinha pouca capacidade de refinação de petróleo. A produção era irrisória, a julgar pelo consumo do mercado nacional. O país importava mais de 80% de refinados, como a gasolina, gasóleo e outros.
No seu primeiro mandato, o presidente João Lourenço lançou as bases para inverter o quadro e anunciou a construção das refinarias de Cabinda, Soio na província do Zaire, Lubito em Benguela e o aumento da capacidade de produção da refinaria de Luanda. Tão logo quanto possível, o país poder contar com uma ou mais refinarias. Não faz sentido que um país produtor de petróleo, com os níveis de produção que tem hoje e que teve no passado, continue a viver quase que exclusivamente da importação de produtos refinados. Na sequência, foram lançadas as pedras para a construção das refinarias e, em 2019, arrancaram as obras da refinaria de Cabinda. Mas foi a refinaria de Luanda que viu já em 2022 aumentada a sua capacidade de produção de 395 mil litros de gasolina dia para 1.580 litros por dia. O presidente da República, João Lourenço, inaugurou o novo complexo de produção da gasolina da refinaria de Luanda, que aumentou a capacidade interna para 20%. Exportávamos quase que na totalidade o petróleo bruto que era produzido no nosso país. Nós definimos como um grande desafio a enfrentar a correção desta situação, o que já vem acontecendo, não apenas com o lançamento da construção da refinaria de Cabinda, o lançamento da construção da refinaria do Soio, e agora a inauguração desta unidade que vem ampliar em 4 vezes mais a capacidade de produção de gasolina da refinaria de Luanda. Portanto, estamos a cumprir com o objetivo que definimos, o de ficar cada vez menos dependente da importação de produtos refinados. De lá para cá, as atenções do Executivo centraram nas obras das refinarias do Soio, Lubito e Cabinda. O objetivo é aumentar a capacidade de produção dos refinados de petróleo a nível do país. Na província mais a norte de Angola, mais de 200 empresas nacionais e 500 estrangeiras de 15 países estavam engajadas no fornecimento de diversos equipamentos e serviços para a instalação condigna da refinaria de Cabinda e de outras em construção por Angola. Um trabalho acompanhado milimetricamente pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. O ministro Diamantino Azevedo, preocupado com os prazos de conclusão da empreitada sob direção da britânica Gemcorp, visitou várias vezes as obras da refinaria de Cabinda para motivar, incentivar e acautelar constrangimentos. Eu creio que agora estamos todos melhor informados sobre o projeto, não é? E poderemos assim informar melhor a sociedade, acompanhar melhor o desenvolvimento do projeto, que esperamos cumpra o cronograma que nos apresenta, apesar de toda a situação exógena que se está a passar no mundo e que afeta também o desenvolvimento dos projetos. A primeira fase da refinaria de Cabinda nasceu, desenvolveu-se e agora é tempo de colher os resultados. Resultados anunciados em Benguela pelo presidente João Lourenço. Durante o próximo mês de setembro, vamos inaugurar a refinaria de Cabinda, uma importante infraestrutura para o desenvolvimento da província de Cabinda e do país em geral. Depois de muitos anos paralisado, retomamos o projeto de construção da refinaria de Lubito, que vai tirar o país da dependência da importação de refinados do petróleo, nomeadamente o gasóleo e a gasolina. A construção das 2 fases da refinaria de Cabinda está orçada em cerca de $1 bilhão norte-americanos. Valores que resultam da parceria com a empresa Gemcorp, com uma quota de 90%, e da Petrolífera Nacional Sonangol, com 10%. Para quem sempre duvidou em relação à materialização do projeto em Cabinda, o ministro Diamantino Azevedo, na véspera da inauguração do empreendimento petrolífero, deixou um recado. Aos mais cépticos, aqueles que não acreditavam no nosso projeto da refinaria de Cabinda,
que venham quando o projeto em breve for inaugurado. Nós vamos convidá-los e venham para que constatem que efetivamente estávamos a trabalhar. Porque tentaram confundir a opinião nacional de que estávamos a mentir, não estávamos a fazer o projeto. Com a capacidade total de refinar 60 mil barris de petróleo por dia, a refinaria de Cabinda vai, na sua primeira fase, processar 30 mil barris de petróleo por dia. Estamos a falar de refinados como gasóleo, combustível para aviões Jet A1, nafta e óleo combustível pesado. E a seguir conversamos com o economista Rui Malaquias. Doutor, boa noite. Obrigado por estar hoje de novo aqui. Do ponto de vista económico, afinal de contas, o que é que representa esta inauguração? Já ouvimos várias declarações, quer do Presidente da República, quer do Ministro de tutela. Na realidade, o objetivo é ficarmos cada vez menos dependentes de importação de derivados do petróleo, e esta inauguração é o primeiro grande sinal de que o Governo está focado neste objetivo. Exato, obrigado Ernesto. E este objetivo é válido e é muito significativo para a nossa economia, principalmente nos termos em que ela está arrumada hoje. Eu estive aqui a ver, só no primeiro trimestre de 2025, gastamos 662 milhões de dólares em importação de derivados. Isso quer dizer que se continuar assim, ao ano vão ser 2,6 mil milhões de dólares só para importar derivados. O que esta inauguração significa? Significa que estamos a fazer caminho para deixar de importar, ou seja, deixar de direcionar esse volume de divisas para importação. E isto é importante porque isso liberta o Estado para alocar estas divisas, por exemplo, para o setor produtivo, para melhorar a merenda escolar dos nossos filhos. Ou seja, isso dá uma margem ao Estado para que, de facto, possa aplicar essas divisas aonde mais nós necessitamos. Doutor Rui, percentualmente, com a entrada em funcionamento agora da refinaria de Cabinda, do ponto de vista percentual, como é que nós ficamos em termos destes números, destes altos números com a importação de derivados? A refinaria, nesta fase, ela vai produzir, ou seja, depois do comissionamento, ela vai produzir apenas 30 mil barris, apenas, mas é significativo, 30 mil barris dia. O que nós precisamos para acabar com a importação é muito mais. Então, o que isso significa é que vamos fazer o caminho e com a refinaria funcionar, e já se fez o trabalho na refinaria de Luanda também, para que, de facto, consigamos ser autossuficientes. Não vai ser a partir daí que nós, ou seja, não vai ser depois desta fase que nós vamos nos tornar autossuficientes. Mesmo a refinaria de Cabinda a trabalhar a 100% ou quase, porque elas nunca trabalham a 100, mas a 90 e poucos, ou seja, não vamos nos tornar autossuficientes. É preciso mais produção interna. Mas é importante aqui perceber que o caminho é este. Por quê? Porque quando se refina aqui, nós criamos empregos aqui, criamos autossuficiência e depois também, de certa forma, combatemos o mal que nós hoje vivemos. Porque se nós aumentamos a oferta e depois retiramos os subsídios, certamente que nós vamos deixar de dar espaço para o contrabando. Porque o contrabando hoje de derivados só existe porque existe escassez. E existe escassez e o nosso preço aqui é muito mais baixo do que no outro lado. Então, são medidas como essa que podem fazer com que, de facto, nós possamos resolver também este problema. Mas há aqui um equívoco que nós temos que esclarecer. Porque tem a ver com o aumento, não é? Sim. As pessoas pensam, efetivamente, que com o início da refinação do petróleo bruto em derivados de petróleo, o preço vai baixar. Não é bem assim. Não é assim. Porquê? Porque refinar exige tecnologia. E a tecnologia é cara. Portanto, o custo de refinação
tá? O custo de refinação, também vai ser um custo de tal forma que o preço da gasolina não vai ficar a 5, 10 kwanzas, como muita gente anda a dizer. Há de ser caro. Porque se nós virmos que em países que têm refinarias muito mais avançadas tecnologicamente do que essas nossas, o preço do litro de gasolina ou gasóleo passa de €1,5. O que nós temos que pensar é que, de facto, vamos começar a refinar. O preço não vai cair como alguns estão a tentar passar, mas isto que vai se deixar de gastar com importação deve ser usado para dar melhores condições de vida às pessoas, para que as pessoas possam comprar o combustível mais caro. Ou seja, a ideia é essa. A ideia é, nós, neste momento, utilizamos muito dinheiro para importar derivados de petróleo. Com a refinação local, o que vai acontecer é que nós vamos ter mais divisas para, como diz o doutor, canalizarmos, por exemplo, para o setor da comida, como se costuma dizer, o setor produtivo. Ou seja, importar mais maquinaria, importar mais tratores, buscar sementes, o laboratório de semente. Ou seja, o Estado ele vai ter mais margem para alocar esses recursos. E também uma coisa que, pronto, e já falamos aqui, é a nossa autossuficiência energética. Nós, hoje, temos que conseguir ter, ou seja, produzir a energia que nós utilizamos. O querosene, a gasolina, o gasóleo, porque isso é uma questão de... soberania energética. Soberania energética. E nós hoje, infelizmente, ainda não atingimos, mas é com projetos como esse que nós vamos fazer caminho. Dr. Rui, há também aqui uma questão que é preciso que fique esclarecida, que tem a ver com o facto de que, refinando cá, muitos angolanos, estamos a falar mais de 3.000 angolanos nesta primeira fase e depois 5.000 angolanos empregados, ou seja, a economia vai começar de facto a funcionar. De facto, e também faz com que o facto de se criar impostos de trabalho aqui é importante. E a refinação, ou seja, a transformação do petróleo bruto em refinados é que dá valor ao produto. Portanto, nós antes, quando vendíamos só o petróleo bruto, nós mandávamos o valor lá para fora. Refinando aqui, criamos empregos aqui, valorizamos o produto e nós já percebemos que temos um mercado à volta. Ou seja, o contrabando existe porque lá fora, no Congo, eles querem derivados. E nós, com produção interna suficiente para cobrir a nossa procura interna, também podemos exportar. Portanto, eu acho que são factos assinaláveis, o caminho é esse e esperemos que, de facto, a refinaria corresponda com as expectativas. Dr. Rui, muito obrigado uma vez mais por ter vindo ao Telejornal, ajudar-nos a compreender um pouco na perspectiva económica quanto o Estado vai poupar e para onde poderão de facto ser canalizados estes valores. De resto, um assunto que vamos continuar a acompanhar. Aliás, a inauguração hoje da refinaria de Cabinda foi, de facto, um assunto que mereceu destaque também na imprensa internacional. O facto de que a Reuters, por exemplo, uma agência de notícias internacional, fez questão de dar destaque a esta imagem, ilustrando o início da inauguração da refinaria de Cabinda com esta imagem do ministro e diz que até ao final deste ano a primeira fase começa a dar os primeiros grandes resultados e que isto, tal como também aqui já foi adiantado, é muito importante para que Angola deixe de depender da importação, pelo menos de alguma forma deixar de depender da importação de derivados do petróleo. Daqui a pouco nós vamos regressar, vamos olhar ainda para a agenda do Presidente da República em Cabinda. Até já.
Nós estamos de regresso e continuamos a acompanhar a visita do Presidente da República a Cabinda. O chefe de Estado angolano inspecionou esta manhã as obras do terminal de águas profundas do Caio, cuja execução física está na ordem dos 65%. É das principais empreitadas do setor dos transportes em Cabinda. O terminal de águas profundas do Porto de Cabinda, no Caio, avança a velocidade de cruzeiro. Nesta segunda-feira, o Presidente da República foi ver com os seus próprios olhos tudo. Na companhia da Primeira-Dama, o chefe de Estado assistiu a um vídeo que ilustra a execução física e financeira. De acordo com o PCA do Porto de Cabinda, os trabalhos atingiram já um grau de execução física de 65,58% e financeira de 77,40%. Nós assistiremos a partir de agora e essencialmente a partir de dezembro evoluir, digamos, rápido das obras, isto porque a maior parte do material que a partir dessa data vai começar a ser aplicado na obra já está fabricado, são todos pré-fabricados que foram feitos muito antes e agora só estamos digamos assim, a montar. Por exemplo, posso dizer que quem esteve cá a semana passada terá visto apenas 2 pilares no armazém que aí está e hoje praticamente olhando para ali já vemos que de facto daí vem o armazém. Portanto, é este o ritmo que nós estamos a levar aqui na obra e é com este ritmo nós queremos chegar até o fim e com isto cumprir os prazos estabelecidos. O Presidente da República também tomou conhecimento que está em curso a implementação das infraestruturas de base necessárias para a implantação da Zona Franca. O Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, fala em primeiro semestre de 2026 para o início das operações. As gruas STS que estarão aqui só no início do próximo ano. Portanto, estamos em fase muito adiantada de conseguir concretizar um sonho antigo da província e da população de Cabinda, de ter um porto devidamente equipado, com todas as condições e que irá criar benefícios diretos para a vida das populações de Cabinda, mas também benefícios a nível da região, para os países vizinhos e para o Golfo aqui da Guiné. Portanto, estamos muito satisfeitos com o trabalho que está aqui a ser desenvolvido. É um projeto estruturante para a província. Temos alguns outros projetos aqui também. Ainda hoje foi inaugurada a refinaria também de Cabinda. Portanto, pensamos que Cabinda está a mudar muito significativamente e o impacto na vida de toda a população de Cabinda será muito grande. O Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, fala em primeiro semestre de 2026 para o início das operações. É óbvio que há aqui partes do projeto que já estão com níveis de execução de 99%, 98%, mas na média geral será 68%. O que nos leva até o final do ano com um nível já bastante mais terminal do próprio projeto. É uma obra deste tamanho e desta dimensão, tem várias componentes e tem também uma componente que será as infraestruturas de base da própria Zona Franca do Caio, e que são do outro lado, do lado terra, portanto, que também fazem parte desta primeira fase deste projeto. Portanto, há muitas coisas que estão a acontecer e, por isso, temos que estar satisfeitos e orgulhosos com aquilo que estamos a entregar ao povo de Cabinda. O Porto de Cabinda já começou a recepcionar alguns equipamentos de carga e descarga de mercadorias desta terminal. Quando estiver em funcionamento, o terminal de águas profundas do Porto de Cabinda, no Caio, irá gerar 1.600 postos de trabalho diretos e perto de 30.000 indiretos. Sebastião Solar, João Marcelino Nguma e Joaquim Jesus, TPA Cabinda. E no final da jornada de hoje, o Presidente concedeu audiências a figuras da sociedade cabindense. O destaque recaiu para o Bispo Dom Belmiro Chisengueti e líderes de associações empresariais. O Sr. Presidente da República, como parte do seu programa
de visita à província de Cabinda, reservou alguns minutos do seu período da tarde para receber algumas entidades locais em audiência. Foram, no caso, 2 entidades religiosas e um grupo de empresários. Basicamente, o que colocaram foram questões ligadas ao bem-estar da população de Cabinda. Funcionaram como porta-vozes, como pessoas que querem o bem para as populações que representam, no fundo. As questões foram transversais, basicamente. Tem a ver com o pedido feito, portanto, às autoridades no sentido de investirem na formação, na criação de condições para que Cabinda disponha de ensino técnico, porque a juventude o que quer, de facto, não é ficar largo tempo em formação, durante muitos anos terem que ir para a universidade e só depois trabalhar, há pressa, então há muita pressão para que tenham formação técnica especializada, cursos mais rápidos e que possam rapidamente ingressar para o mercado de trabalho. O Sr. Presidente esteve muito aberto a essa petição, né, que foi reiterada, foi pedida. As audiências foram separadas, mas sem que tivesse havido qualquer combina, mas percebeu-se que isto é um problema transversal e todos eles levantaram praticamente essa questão. O Sr. Presidente anuiu e vamos ter, em algum momento, um ISPTEC na província de Cabinda. Este é um dado adquirido, um dado que ficou claro nessas audiências. Outras questões tiveram a ver fundamentalmente com o interesse dos senhores empresários no apoio que é preciso para questões fundamentalmente têm a ver com a transformação dos produtos. Cabinda é uma região onde se produz bastante madeira. Agora também são vários empresários que se dedicam com muito empenho, muita dedicação na produção de cacau, na produção de dendém, e o que querem não é vender estes produtos em bruto, querem agregar-lhes valor, querem transformá-los. Portanto, foi essa questão também levantada pelas 3 associações de empresários que foram recebidas pelo Sr. Presidente, e tudo isto vai dar lugar a um seguimento. Portanto, vai haver mais conversas com os responsáveis de setores, o próprio Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Ministro das Finanças, enfim, BDA, todas as estruturas que podem contribuir para isto. Portanto, basicamente, disto se tratou nas audiências que estivemos a testemunhar esta tarde. O contrabando de combustível, roubo de gado e exploração ilícita de recursos naturais. Entre as prioridades dos magistrados do Ministério Público, empossados pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, pediu aos subprocuradores-gerais que evitem confundir o poder com a prepotência na relação com os subordinados, especialmente com o público. A assinatura do termo de posse e ao juramento aos princípios que norteiam a função do Ministério Público, resumidos em reprimir o nepotismo e a corrupção. Dos 24 impulsados, 18 vão como subprocuradores gerais titulares de províncias que trabalhavam na condição de interinos e que agora passam a efetivos, e 6 como titulares de comarca. A falta de recursos tem condicionado os trabalhos dos magistrados do Ministério Público a nível do interior. O Procurador-Geral da República garantiu que ainda este ano terão disponível uma cota financeira. Uma das principais neste momento é poderem ter também a sua cota financeira mensal, poderem ter um orçamento próprio. Isso já está em bom caminho e acredito que é uma situação que, para além de estar prevista para o novo orçamento, ainda assim contamos que consigamos ter alguma coisa ainda este ano, porque só isso também vai fazer com que possam corresponder melhor às suas atividades. Há magistrados acusados de apresentarem
comportamento pouco digno na relação com os subordinados e o público. Hélder Pitagros instou-os a afastarem-se da prepotência. Serem pessoas que tenham algum prestígio dentro da instituição, que tenham dignidade na sua vida, tanto na sua vida profissional como na sua vida particular, possam servir de exemplo para todos e que tenham autoridade para trabalhar. Não quer dizer que haja prepotência, arrogâncias, não, mas tem que saber impor. No Zaire, o combate ao contrabando de produtos petrolíferos com os bens e equipamentos apreendidos a reverter-se a favor do Estado tem merecido a atenção das autoridades. Durante esse ano, o Ministério Público tem estado a promover e até o momento já promoveu mais de 200 processos. Exploração ilícita de ouro, abate de animais e corte ilegal da madeira são questões que preocupam os cidadãos nas províncias do Mochico Leste e Uís. Os subprocuradores gerais da República afirmam que muitos cidadãos têm sido indiciados pela prática dos crimes. De um tempo para cá já temos trabalhado na província e temos tido algum sucesso, principalmente na questão da exploração ilegal de madeira também, né? É uma das nossas preocupações. A Procuradoria espalhada nas localidades onde há exploração ilegal de ouro, são os municípios do Songo, os municípios do Negás com maior incidência, onde funciona a Procuradoria Geral e temos um procurador destacado nesses municípios. Mais de 200 cabeças de gado, entre bovinos e caprinos, foram recuperadas pela polícia no Cunene. Já no Namibe, o processo em que estão arrolados os cidadãos envolvidos nos atos étnicos corre os seus trâmites. A província do Cunene é uma província vulnerável no furto de gado bovino. E tem sido uma preocupação em nome da Procuradoria-Geral da República, junto aos órgãos da Polícia Criminal, na instrução dos processos e na detenção dos arguidos que são, portanto, autores praticantes desse tipo de crime. Nós iremos trabalhar, com certeza, afincadamente, para que essas situações não voltem a acontecer e os responsáveis venham, sim, a responder à justiça. Luanda tem o maior registro de crimes, mas a demora na devolução de bens ou artigos resultantes de furtos e roubos aos proprietários inquieta os munícipes. Uma das estratégias marcadas também entra o plano dos bens, da restituição das botijas de gás, telemóveis e não só, outros bens também, não é, que devem mesmo ser restituídos. Tudo isso passa por um trabalho árduo com a Polícia Criminal, DIP e SIC. Durante o ato, o Procurador-Geral da República anunciou estar em curso a digitalização dos serviços e o reforço de recursos humanos a nível do órgão. A Ministra de Estado para a Área Social disse hoje que perto de 2 milhões de alunos entram pela primeira vez no sistema de ensino neste ano letivo. Maria do Rosário Bragança abriu o ano letivo 2025-2026 e disse também que 9 milhões de alunos estão matriculados este ano em todo o país e mais de 130 mil salas de aula estão disponíveis nos vários níveis de ensino e de aprendizagem. O ano letivo 2025-2026 começa com novidades para os pais e encarregados de educação. O número de alunos matriculados no ano letivo que inicia hoje é de cerca de 9 milhões e 700. Do global de alunos matriculados, entram pela primeira vez no sistema de educação e ensino um total aproximado de 1 milhão e 900 crianças. Apesar das dificuldades, o sistema de educação e ensino vem registrando avanços, principalmente no ensino primário e no ensino secundário. Para este ano letivo estão disponíveis perto de 130 mil salas de aulas, representando um aumento de 3.347 salas em comparação com o ano letivo transato. Quanto à formação de professores, o quadro também melhorou. Entre 2019 e 2024, foram formados mais de 60 mil professores
e mais de 200 professores concluíram os mestrados em metodologias específicas que permitem melhorar a proficiência do ensino. Outra novidade tem a ver com o Sistema Nacional de Educação e Ensino, com a integração de novos projetos. Um deles contempla a escola digital e o outro reforça o empoderamento da jovem rapariga, com mais de 900 bolsas de estudo. O Programa Nacional de Alimentação também ganha força e vai contemplar mais de 5 milhões de crianças. A abertura do ano letivo decorreu sob o lema Aprender com tecnologia, inovar com criatividade e transformar com paixão. Não podemos aceitar que carteiras sejam vandalizadas, que portas e janelas sejam roubadas, que muros sejam destruídos. Cada ato de descuido ou vandalismo, a escola é um ataque ao futuro das nossas crianças e ao progresso da nossa sociedade. Aqui deixo um apelo que cada cidadão assuma a escola como sua casa, como o templo do conhecimento, como o lugar onde a comunidade deposita a esperança no amanhã. No final, a ministra de Estado visitou a exposição tecnológica dos alunos de vários institutos politécnicos de Luanda. Mais de 400 alunos no bairro Gomes, no município do Cachiungo, na província do Ambo, passam a estudar em melhores condições. A entrega da nova escola, de 7 salas de aula, construída no âmbito do Plano Integrado de Intervenção aos Municípios, foi testemunhada pelo governador Pereira Alfredo. A jornada de campo do governador do Ambo começou cedo. Primeiro, Pereira Alfredo entregou novos laboratórios de Física e Química ao Liceu Comandante Vilinga, marcando desta forma um começo diferente do ano letivo. Antes tínhamos mais parte teórica, já com os laboratórios poderemos praticar, e praticando diz-se que o homem formado é aquele que tem a teoria e a prática. Formar profissionais para garantir a qualidade perfeita de uma melhor qualidade no ensino. E são estas valências que os nossos estudantes precisavam. E acreditamos nós que estamos em bom caminho porque não tínhamos esses espaços, mas paulatinamente estão sendo cobertos, de tal maneira que consigamos ter a perfeição no aluno. Depois de presidir ao ato de abertura do ano letivo 2025-2026 na província, o governante seguiu viagem ao município do Cachiungo. Aqui no bairro Gomes, arredores da vila, o governador entregou à população local uma nova escola com capacidade para 490 alunos, construída no âmbito do PIM. Nos sentimos alegres porque essa escola foi uma escola muito mesmo abatida, mas agora estamos felizes porque a escola, recebemos de novo uma escola nova. Hoje estamos a apreciar bem a entrega dessa escola, bem remodelada, tem outro aspecto. Pereira Alfredo sublinhou que o governo local vai continuar a investir no setor da educação. A educação hoje não é um custo, é um investimento. Entanto, nós vamos continuar a investir na educação para que os nossos estudantes possam efetivamente aliar a teoria à prática. E esses laboratórios que entregamos hoje representam o nosso firme engajamento em podermos melhorar as condições de ensino e aprendizagem, introduzindo laboratórios para o melhor exercício da atividade, não só docente, mas também de aprendizagem. À margem disso, também vamos continuar a investir na área das tecnologias de informação e comunicação. Partimos para o segundo e último intervalo. Até já. Com um grupo de 13 jogadores para os jogos da fase eliminatória do grupo D de apuramento ao Campeonato do Mundo de 2026. O primeiro adversário é a Líbia, com o jogo marcado para esta quinta-feira, e no dia 9 de setembro o combinado nacional enfrenta as Ilhas Maurícias. Os dois jogos acontecem no estádio
11 de novembro. No treino desta segunda-feira, o grupo de apenas 13 jogadores, dos 26 convocados por Pedro Gonçalves, estiveram presentes. Com uma sessão de 1h30, os Palancas Negras fizeram treinos leves, começando com uma breve preleção e algum trabalho de condicionamento físico. David Carmo e Jonathan Boatu, 2 jogadores fundamentais na manobra da Seleção Nacional, estão confiantes num resultado positivo na dupla missão. Primeiro, com a Líbia, já esta quinta-feira, e depois com as Ilhas Maurícias. Acreditamos muito, não valia a pena estarmos aqui se não acreditássemos, e queremos dar 2 vitórias ao povo para agarrar essa gente que duvida um pouco do objetivo, e começa agora, começa com a Líbia, depois com as Ilhas Maurícias, jogamos em casa, somos muito fortes aqui e vamos tentar ganhar todos os jogos, vamos fazer por isso. Vamos nos preparar para dar o máximo agora o jogo de sexta-feira e depois terça-feira, para ser pronto e para vencer esses 2 jogos que são muito importante para nós. Espera-se que a equipa esteja completa até a próxima quarta-feira, quando o coletivo engordar com o grosso dos jogadores. Como já ocorreu em outras datas FIFA, os treinos dos Palancas Negras serão totalmente fechados ao público e os órgãos de comunicação social vão ter apenas os 15 minutos iniciais para a captação de imagens e os jornalistas, com uma pena mais rápida que afinada, redigirem os seus blocos de nota, tintim por tintim, o que Pedro Gonçalves for esboçando durante o período permitido da sessão de treinamento. Telejornal, a notícia em primeiro lugar. Hoje o assunto de grande destaque é sem dúvidas a inauguração da refinaria de Cabinda. É um assunto que vai continuar a merecer destaque na nossa programação informativa. Daqui a pouco nós vamos até Cabinda ao encontro do meu colega Francisco Lundi, que vai falar precisamente sobre os ganhos do país com a inauguração da refinaria de Cabinda. Aí está o Francisco Lundi e com ele estão Jorge Ferreira, coordenador do projeto Refinaria de Cabinda, Henrique Bitebe, secretário da Indústria, Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e Mateus Esteira, coordenador de sustentabilidade do projeto da refinaria de Cabinda. Vão estar connosco e com Francisco Lundi ao longo da nossa programação informativa para olhar para outros aspectos desta inauguração feita hoje pelo presidente João Lourenço. Assim em especial, eu desejo muito boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã.